aulinha aí da semana. Lembrando sempre de quem ainda não fez a inscrição, tá? Procura o link lá ou conversa comigo aí no particular, manda nos grupos aí qual é o link da inscrição. A gente precisa muito da inscrição de vocês, tá? Então se inscrevam lá, porque logo a gente está retomando as aulas presenciais e aí já é um caminho andado para a gente poder continuar sem precisar ficar com muito papel. Outra coisa, vocês que têm aí Instagram, sigam lá a página APCV Vôlei 10, sigam lá a gente, que é importante também a gente ter a presença de vocês. Bom, então semana passada a gente concluiu as aulas a passada do ataque, tá? E hoje a gente vai falar de um tema bem diferente, assim, um tema diferente, mas de muita curiosidade que muita gente talvez não saiba. A gente vai falar sobre regras e regulamento, tá? E o que significa isso? Significa que todos os esportes, vamos pensar aqui nos principais: futebol, basquete, vôlei, handebol, eles têm a sua regra, tá? O que é a regra? Exemplo, vamos trazer para o nosso lado aqui. A regra do voleibol: eu não posso encostar na rede, eu não posso dar 2 toques, eu não posso dar 4 toques na bola, né? Então isso são algumas regras. Independente do campeonato ou aonde você for jogar e o nome do esporte for voleibol, essas regras sempre serão as mesmas. Isso nunca vai mudar, tá? Então, só 6 jogadores na quadra, o saque lá da linha do fundo. Então, isso são regras do esporte. Assim como no futebol não pode bater a mão na bola, existe impedimento, são 11 jogadores. No basquete você não pode pôr o pé. Então, isso são regras do esporte, particularmente do esporte. Então, aonde você for jogar futebol, basquete ou vôlei, sempre que tiver esse nome, basquetebol, voleibol, futebol, essas regras nunca vão mudar, tá? Se mudar a regra, já não é o esporte, não muda o esporte. Isso é regra. Regulamento: eu jogo um torneio, um campeonato. Vamos pensar que a gente joga o campeonato estudantil aqui de Botucatu, ou a gente joga uns jogos regionais, ou a gente joga Superliga, né? Ou a gente vai jogar uma Olimpíadas, mas vamos pensar nisso. Cada campeonato tem o seu regulamento. E o que significa isso? O regulamento não pode interferir na regra, tá? Mas, porém, um exemplo clássico no vôlei. Alguns campeonatos podem ter 2 líberos, um dentro da quadra e outro fora. Outros campeonatos não podem ter 2 líberos, tá? Vamos pensar, isso é um regulamento. Alguns campeonatos podem inscrever 18 atletas, outros campeonatos só podem inscrever 12. Isso também é regulamento. Então, regulamento são leis, são normas, regras criadas para aquele campeonato específico, tá? Então, reúnem-se os organizadores, as pessoas competentes daquele campeonato, e vão pensar em algumas coisas. Exemplo que acontece muito na Olimpíada, que é um regulamento: o atleta se machuca e ele está fora da Olimpíada, porém eu não posso colocar outro no lugar, tá? Outro regulamento: no futebol da Olimpíada, o futebol só pode esse ano aqui até os 21 anos, tá? Não pode, só pode ter 3 jogadores acima de 21 anos. Isso é um regulamento, não é uma regra. Por exemplo, se você pega um campeonato brasileiro, você não pode ter jogadores só de 21 anos e 3 com mais de 21. Não, é um regulamento específico da Olimpíada. Então, cada campeonato tem o seu regulamento. Mais um exemplo: Olimpíadas. A gente está tendo aí a VNL, né, que é a Liga das Nações, e vai ter Olimpíadas. Olimpíadas, você forma grupos. Então, tem um grupo com 4, 5. Aí classificam 2 aqui, depois cruzam tal. Agora a Liga das Nações está jogando todo mundo contra todo mundo. Então isso é um regulamento. Então a diferença de regra é do próprio esporte, tá?
Então, o esporte em si tem a regra independente do campeonato, independente do lugar que você jogar, é aquela regra. Vou voltar ao exemplo. No vôlei, toque na rede, 2 toques, local de saque, enfim, condução, bater na bola com as 2 mãos. Isso é uma regra do vôlei. Então, em todos os lugares, vai ser sempre essa regra. Regulamento. Conforme o lugar que você for jogar, o campeonato que você joga, existe um regulamento particular e isso muda. Só que o regulamento não pode interferir nas regras do esporte. Beleza? Então é isso aí. Espero ter entendido. A gente vai fazer um plantãozinho de dúvidas. Vou fazer lá o quiz com algumas perguntas. E se tiver dúvida é só perguntar. Tá bom? Valeu, galera!